Olá, acabamos de ver no vídeo anterior que o cristianismo de modo nenhum poderia ser politeísta, é rigorosamente enoteísta, mas querem nos impingir que é monoteísta. Bom, enoteísta claramente é, porque como se considera Elohim um Deus e Javé um Deus, só que um Deus menor, a religião que tem um Deus maior e um Deus menor, e o menor obedece ao maior, é chamada enoteísta. Essa é a verdade. Então, nós somos enoteístas de verdade. Isso é a verdade sobre o cristianismo. Mas o judaísmo e o cristianismo fizeram um complô para colocar o judaísmo e o cristianismo como religiões monoteístas. Para isso, fizeram uma coisa absurda, né? No caso do judaísmo, eles fundiram Javé com com Elohim. Fundiram. Eduardo Sklar, rabino Eduardo Sklar e o professor Mark Smith deixam claro que Javé só aparece de fato na Bíblia, no Gênesis 28, no sonho de Jacó, com a escada de Jacó, no sonho em que aparece um homem no meio da escada e diz: "Eu sou Javé". É a primeira vez que, de fato, Javé aparece. Então, Jacó conheceu Javé, o que faz com que nós tenhamos um problema sério, porque Moisés vai dizer no livro do Êxodo, o mesmo Moisés que supostamente escreveu a escada de Jacó e Javé dizendo para Jacó que eu sou Javé, Moisés vai dizer no Êxodo que Javé disse para ele: "Eu não me revelei a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó com o meu nome Javé. Orou isso ou aquilo". Então vocês vejam como a Bíblia é um livro complicado, e para entender a Bíblia e fazer uma pregação, não basta pegar uma garagem, botar umas cadeiras de plástico e sair falando besteira lendo a Bíblia. A coisa é bem mais complexa. Bom, então, Javé, o anjo Javé aparece na sarça ardente a Moisés. Isso é a verdade. Um anjo divinizado, com poderes divinos. Aí sim, ele sabe que ele é criado pelo Deus Todo-Poderoso e ele é um anjo. Isso é dito porque em várias partes da Bíblia ele aparece. Ele aparece para Abraão no carvalhal do Mamre, ele é o quarto elemento que aparece na fornalha ardente diante de Nabucodonosor, que botou lá dentro Sidraque, Midraque e Abdenago, Ananias, Azarias e Misael, e botou 3 e veio 4. Quem é o outro? Javé. E depois, quando em alguns momentos do Antigo Testamento diz: "E o anjo de Javé..." Não, o anjo de Javé é Javé. É o próprio Javé. Então ele é um anjo com poder divino. Logo, isso faria com que nós pudéssemos considerar, dentro dessa concepção, dessa solução, o cristianismo e o judaísmo monoteístas. Só que eles fizeram uma enrolada, fazendo com que, a partir do ano 400, Javé seja fundido, fusionado. Isso foi feito, segundo Eduardo Sklar, em um artigo que eu tenho, segundo o professor Mark Smith, uma história de Deus, ou a origem de Deus, o nascimento de Deus. Então, a primeira vez que, de fato, nenhuma mãozinha acrescentou nada, aparece realmente no sonho de Jacó. Jacó sonha com a escada onde está Javé, e Javé diz: "Eu sou Javé". Isso é o fato. Porque quando ele vai para o Egito, ele já deixa a noção de Elohim e passa a adorar Javé. E quando Moisés chega e diz: "Eu vim em nome de Javé", os judeus que herdaram esse nome de Jacó sabem quem é Javé. Já esqueceram de Elohim, porque Elohim quer que os judeus que estão sendo castigados no Egito
por causa do que fizeram de mal. Os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó fizeram várias coisas ruins, e aí Deus aproveita e vai puni-los com o cativeiro no Egito. Mas aí esse Deus que vai punir não é Elohim, é Javé. Por isso, no sonho de Jacó, Gênesis 28, leiam. Jacó tem um sonho, e nesse sonho aparece um homem, os anjos subindo e descendo, e esse homem diz: eu sou Javé. Logo, Javé se revelou a Jacó com o nome Javé. Portanto, não faz sentido você encontrar em Êxodo 6:3 e 3:6 Javé, o anjo, na sarça ardente, dizer a Moisés: eu não me revelei aos patriarcas Abraão e Isaque e Jacó. Revelou-se sim. Ou então a Bíblia está mentindo. E aí fica um problema, fica uma contradição. Ou se revelou ou não se revelou. Ele diz a Moisés: eu não me revelei como o nome Javé, e sim com o nome El Shaddai. Tá lá em Abraão El Shaddai. Mas uma mãozinha colocou Javé também. Então você, na história de Abraão, você vê ora El Shaddai, ora Javé. Por quê? Porque só devia ver El Shaddai. Mas uma mãozinha, chamada Esdras, colocou Javé. No ano 400. Aí Eduardo Sklar, rabino, diz: só a partir do ano 400, graças às interpolações, graças às alterações, às censuras e às interferências de vários rabinos que se acharam com direito disso, e o redator final, que foi Esdras, fizeram uma mistureba, e Javé toma o lugar de El. Eduardo Sklar, eu tenho o artigo. Só a partir do ano 400, então, a Bíblia original está toda deformada. Ninguém consegue deformar um tanto que ninguém consegue saber qual era o original. O que nós temos hoje é a versão que Esdras completou, que Esdras fez, mas já tinha havido outros que tinham feito alterações, e essas alterações é que criam um problema para nós, porque o original era correto. Aí, cada um que achou que tinha uma opinião, que essa opinião era inspirada, colocou ali. Aí Javé aparece 760 vezes na Bíblia. Mas acontece que essas 760 vezes, eu não sei se é 760, tá? Estou dando um número aqui qualquer. Ou seja, ele aparece um monte de vezes, inclusive já em Abraão lá. Já em Abraão já aparece Javé. Então, ora você vê que Abraão fala com El Shaddai, que aí nas traduções eles colocam Deus. E ora é Javé, que nas traduções eles colocam o Senhor. Olha a safadeza. Olha a safadeza. Quando El Shaddai, El, aparece Abraão, nas traduções eles escrevem Deus. E quando é a Javé, que nunca apareceu a Abraão, segundo ele diz a Moisés, eles colocam o Senhor, Adonai. Isso é safadeza, porque Javé nunca apareceu a Abraão. Abraão não conheceu Javé. Então, a não ser na forma de anjo. Mas como Deus, não. Na forma de anjo, sim. Abraão estava dormindo no cavalo do Mamre quando 3 anjos aparecem para ele. E ele reconhece que o do centro é Javé. E os 2 anjos vão destruir Sodoma e Gomorra. E Javé fica conversando com Abraão e diz: não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, porque Abraão é meu amigo. Ora, jamais Elohim poderia tomar a forma humana. É impossível que o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, essência, substância e existência, tome forma. Eu não tenho forma, ele disse. Não farás para ti imagem de escultura representando a mim, porque eu não tenho forma. Vocês ouvem a minha voz, mas não me veem. Portanto, não façam imagem de escultura para adorar, dizendo que sou eu. Isso é Elohim. Javé também não tem forma. Tem. Aparece como uma coluna de fogo e como uma coluna de nuvem. Então, na peregrinação, olha só,
com a Bíblia é complicada, não é essa porção de babaca que bota ela debaixo do braço e sai por aí pregando numa garagem cheia de cadeira de plástico. Tá? Então, o que era a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite era o anjo Javé. Porque Elohim não tem forma, nem como coluna de fogo, nem como coluna de nuvem. E Javé aparece guiando o povo judeu, quando os judeus dizem a Moisés, depois da libertação do cativeiro do Egito, como nós vamos saber a estrada para chegar à terra prometida? Moisés diz, Javé nos guiará na forma de uma coluna. E aí eles veem uma coluna se forma, e essa coluna, segundo os filmes, né, o filme é uma coluna que é uma nuvem durante o dia e que se torna uma chama durante a noite. Ali é Javé. Porque Elohim jamais poderia ter forma nenhuma. Nenhuma. Entendeu? E aí aparece de novo em forma de um homem. Um anjo pode se tornar um homem. No livro de Tobias, Rafael acompanha Tobias para ir até a casa até a Mesopotâmia cobrar uma dívida para o pai. E ele aparece como um rapazinho e acompanha Tobias e vai e vem. E é uma história bonita da Bíblia que os protestantes não têm, só na Bíblia católica. Então, Yahvé, um anjo, pode tomar forma humana. El, Deus único, verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, plural Elohim, não pode tomar forma nenhuma, porque ele é pura essência. Essência pura. Puríssima. Não pode tomar forma. Olha só, dizer que Deus não pode algo é muita ousadia, mas eu tenho que dizer dessa forma, é a única maneira de fazer vocês entenderem, compreende? Então, olha só, o anjo Rafael toma forma e acompanha Tobias até a Mesopotâmia para cobrar uma dívida para o pai Tobit que está cego. Aparece em forma de homem com mais 2 anjos a Abraão quando Abraão está deitado debaixo do carvalhal do Mamre. Manda 2 anjos destruírem Sodoma e Gomorra e Abraão fica negociando com ele, depois de comer coalhada com novilho e com pão. Agora você imagina, Elohim jamais poderia tomar forma humana, chegar diante de Abraão, Abraão mandar assar um novilho, fazer um bolo, e trazer a coalhada, que é leite de um dia para outro, e comer junto com Elohim. Elohim não pode tomar forma. Então é Javé mesmo. Porque os anjos podem tomar forma humana. A Bíblia está cheia de anjos que tomam forma humana. O 4º mancebo da fornalha, que Nabucodonosor, já dissemos no vídeo anterior, que ele jogou 3 Sidraque, Midraque e Abdenago, e aparece um 4º, é Javé. Então, Javé pode tomar forma humana. Então, mas as mãozinhas inconvenientes vão colocar o nome Javé na Bíblia inteira. Ele aparece na Bíblia inteira. No entanto, o primeiro filho de Adão e Eva se chama Abel. Por que se chama Abel? Ab-El. Deus é Pai. E porque a torre que é construída pelos homens que querem fazer um zigurate tão alto que adorem a Deus no céu, no próprio céu, essa é a verdade. A metáfora diz que eles querem chegar até o céu, construíram uma torre que chega até o céu. Não é assim que deve ser entendido, isso é uma metáfora. O que eles querem fazer é um zigurate tão alto que o altar, a casinha de Deus, que ficava no cimo do zigurate, já falei sobre isso na Umbanda, ficasse tão alta que chegasse quase até o céu. Então, Babel, Baba é pai, e El é El. Então, o que nós vamos encontrar é El. Entendem? E o nome dos anjos, Rafael, Gabriel e Micael. São eles que aparecem na Bíblia. Os outros estão na Cabala. A Bíblia não mostra nenhum outro anjo. Quando mostra o anjo que briga com Jacó, e Jacó diz, como é o seu nome? Ele diz, não te direi o meu nome.
Por que tu queres saber o meu nome? Não sabemos como é o nome do anjo que brigou com Jacó. Então, a Bíblia só apresenta o nome de 3 anjos. Rafael, Gabriel e Micael. O resto é da Cabala, é tirado da Cabala, portanto, da tradição rabínica. Tá bom? Então, vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, que está sobre todos e sobre tudo, e é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que cria o seu Filho único Reshit, que é Jesus, que se une ao Verbo, ao Logos, e se encarna, ou então pode-se entender que ele é o próprio Logos, porque homoousios, dizem, acabei de ler um documento recente que diz que é do professor, esqueci o nome dele agora, né? Aquino, não sei lá, Aquino, que da Canção Nova, né? Que diz que a expressão homoousios foi escrita errada, é homoiousios. E homoiousios vai colocar Reshit igual a El, da mesma substância e da mesma essência. Então, um errozinho de escrita homoousios, né, diz o professor Aquino, fez com que Jesus fosse considerado menor, sendo apenas substância, natureza divina, enquanto que na carta aos Hebreus diz: Jesus, de natureza divina, não se apegou ciumentamente à sua igualdade com Deus. Então é homoousios, homoousios. Uma palavrinha, um i só, vai fazer uma diferença enorme. Bom, mas continuando aqui. Nós começamos, então, a decifrar essa confusão entre Javé e Elohim, mostrando que a criação Gênesis 1 é de Elohim. Pronto. Feita, acabada, completa, só tem aquela tolice de o agiógrafo ter colocado a criação das plantas no 4º dia e do sol no 5º dia, o que seria um absurdo, porque sem sol não existe planta. E aí nós passamos agora à continuidade, enfrentando a questão de que Javé, apresentado na Bíblia mais bela do mundo, como tendo recebido, no número 1 da Bíblia, como tendo recebido primeiro a sua existência, ele é criado por El, e depois ele recebe de El a substância. Ele é criado por El e por Reshit, e ele recebe a substância, já mostramos. E aqui, com essa substância, ele cria o homem, ele modela o homem. Está escrito, modelou o homem. E aí está escrito, e modelou os animais. Aí o texto diz que ele modelou os animais e fez eles passarem diante do homem para que ele desse nome aos homens e os conhecesse. Aí parece o quê? Que Javé está... Mas Adão, ao dar nome aos animais, não encontrou, não achou em nenhum deles, porque dar nome no semitismo, no contexto, quer dizer conhecer a essência de cada ser. Então Adão tinha o privilégio de ver a essência de cada animal, o que era em si, nós não temos. Para nós uma porta é apenas aquilo que nós vemos. Nós não sabemos o que é a essência, o que está nas moléculas e lá no núcleo das moléculas da porta. Adão via. Ele via a porta, ele via as moléculas e ele via a essência, a essência, o núcleo das moléculas, que é a informação. Hoje sabemos isso cientificamente. Então, isso é o que Deus vai fazer quando faz passar, depois que molda Adão do barro, ou seja, de uma substância pré-existente, criada por El, porque a Javé não tem o poder de criar, ele tem o poder de moldar, modelar, fazer. Logo, ele faz fazer o homem, vai modelar o homem do barro, portanto, o barro aí significa uma substância pré-existente. Ele vai plantar um jardim num terreno que já existe, chamado Gan Eden, a oriente do Éden. Então, ele faz tudo naquilo que já existe, em uma substância pré-existente, criada e dada a ele, conforme a figura que nós mostramos.
e depois tem outra figura que mostra ele criando os animais. Aí vem um problema sério. Aí vem na sequência dizendo que ele, depois de ter criado os animais, fez Adão dar o nome, mandou Adão dar nome aos animais. Aqui está ele criando os animais, Javé criando os animais, do mesmo jeito que criou Adão no texto. Modelou-os do barro do solo. Modelou Adão do barro do solo e modelou os animais do barro do solo, do mesmo jeito. Ou seja, de uma substância pré-existente, ele modelou a Adão, como se um oleiro faz um boneco de barro, e soprou na sua narina e ele se tornou alma viva. Recebeu o fôlego de Javé, e com esse fôlego nós nos tornamos, recebemos a alma. Porque o espírito é de Deus. A alma é de Javé. Então, corpo, alma e espírito. O corpo é Javé que modelou, a alma é o sopro dele, e o espírito é o divino Ruá, é a segunda pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Ain Sof Aor, Ruá, o divino Ruá. Ruá Elohim, né? Então, portanto, Javé modela o homem do barro, de uma substância pré-existente, porque ele não podia criar. Então ele usa uma substância pré-existente criada por Elohim e Reshit, que nós chamamos El, numa palavra só. E aí ele modela do mesmo barro que ele modelou Adão, segundo o texto do Gênesis 2 em qualquer Bíblia, ele modela os animais. Aí depois faz os animais passarem dentro de Adão, para que Adão conheça a essência de cada animal, de cada coisa, de cada ser. E aí não é só dos animais. Adão conhece a essência, ou seja, o que hoje nós só vemos através de microscópios ou de telescópios, Adão via a olho nu. Ele tinha esse poder. É isso que o texto quer dizer. A exegese é essa, a hermenêutica é essa. Adão tinha o poder de ver a coisa e de ver a natureza da coisa e de ver a essência da coisa. É isso que o texto quer dizer. Fez passar e dar-lhe nome. Quer dizer, nome é a essência. E assim, segundo o nome que ele lhe dava, assim era. Isso é uma alegoria para dizer que Adão olhou o universo todo e o conheceu de fato. Aquilo que nossos cientistas estão procurando, Adão tinha o poder de ver a olho nu. Aí, o texto diz, mas Adão não encontrou, não diz que Javé mandou ele encontrar uma fêmea para ele entre os animais criados, vejam bem. Diz que Adão não encontrou para si semelhante, animal que lhe fosse semelhante. Olha, não diz que Javé mandou. Diz que Adão viu a essência dos animais criados e ele também sendo criado do barro, ou seja, havia uma similitude, mas havia algo nele, o sopro de Javé, que não havia nos animais. Então, a alma dos animais não é igual à alma dos homens. Vieira discute isso, o padre Antônio Vieira, num sermão. Se o homem e o animal têm a mesma alma. Não tem. A alma do homem é de uma natureza. E a alma dos animais é de outra natureza. Aí já, o padre Vieira pergunta, quem diz que a alma do animal também não sobe para o céu? Esse é o problema dele, é um sermão de Vieira célebre, né? Então, não. A alma do homem, ela é vinda diretamente do hálito de Javé, né? Nefesh Hayah, alma viva, quer dizer, saída de dentro de Javé, o demiurgo. Enquanto que a alma dos animais, a Bíblia não diz como é que Javé fez. E aí, o que a Bíblia diz é que Javé faz os animais passarem diante de Adão, e ele os conhece, e ele, ao os conhecê-lo, percebe que é diferente deles. E aí, o texto diz que, mas ao conhecer os animais, Adão percebe. Veja bem, o texto não diz que Javé mandou ele escolher entre os animais uma fêmea para si. A gente é que deduziu isso, e aí diz que
a ideia dos ateus de que Javé mandou Adão escolher uma besta, uma égua, para poder transar com ela. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que Javé disse, não é bom que o homem esteja só, e modelou então do solo todos os animais e as feras selvagens, tal. E os conduziu ao homem para ver como ele as chamaria, cada qual levaria o nome que o homem lhe desse. Ou seja, o que Javé quis é que o homem conhecesse a essência dos animais, é o que está dito aqui, não é o bestialismo. O homem deu nome a todos os animais, e a todas as aves e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar, ele é que não encontrou. Não é Javé que mandou ele encontrar uma fêmea animal para se unir a ela. Isso é bestialismo e é proibido no livro do Êxodo, capítulo 23, 22, aqui no 22, por quê? É 22, capítulo 22. Se um animal será apedrejado. É 22 ou 23? Bom, aqui agora eu tinha marcado, por que eu não estou encontrando agora. Li acerca dos escravos, se alguém ferir, se alguém roubar um boi, não é o fato, se alguém fizesse o animal passar, se um fogo... Era Êxodo 22. Então, aqui, nas leis de Moisés, então, é 22, 17. Começa assim: não deixarás que um feiticeiro viva. Isso eu já li para vocês. Quem tiver coito com animal será morto. Então, o Javé que diz aqui, né? Se um homem se unir a um animal, ou uma mulher, mais adiante ele diz, né? Se unir ao animal, deverá ser morto. Esse Javé que diz isso, condenando assim aqui o bestialismo, não manda a Adão se unir a um animal. Adão é que, ao reconhecer, ao ter o poder de conhecer a natureza, a essência e a substância íntima de cada animal, ele percebe que nenhum tem a mesma natureza dele. Ele reconhece. E aí fica triste porque não encontra, se sente só. Aí a teologia rabínica, na tradição judaica, diz, ele pede a Deus uma companheira. Isso não está escrito na Bíblia, mas é a teologia dos rabinos. E aí Deus aí faz cair um profundo sono sobre Adão e o faz, corta ele ao meio, divide ao meio e faz a mulher. Então veja, Javé, em nenhum momento, como nos vídeos anteriores nós brincando dissemos que Javé manda Adão se unir a uma besta, a um égua, a uma cabrita, e não, isso quem diz são os ateus, são os espíritas, são os livres pensadores, são os maçons, para poder desacreditar a Bíblia. Mas aqui o texto não diz isso, diz que o próprio Adão, ao conhecer a essência dos animais, ele sabia que ele tinha algo de animal, porque ele conhecia a sua própria essência, ele se conhecia, mas que a essência, que a natureza dos animais era diferente da deles. A alma dele era de uma natureza, Nefesh Hayah, alma viva, ou seja, imortal, e a alma dos animais não é imortal. Então o animal morre e a alma dele morre com ele. É a suposição. Agora, o grande problema é que aí, como está aqui dizendo que não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que ele corresponda, e aí modelou então do solo todas as feras, aí a gente imagina o quê? Ora, se Javé diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar para ele, e modelou do solo as feras, então seria para ele, não é isso. A Bíblia tem uma característica que aqui vai fazer com que
idiotas que botam a Bíblia debaixo do braço sem saber exegese, sem saber hermenêutica, sem saber as ciências auxiliares, né, situação e contexto e outras coisas. Então aí parece que o quê? Que Javé modelou o homem do barro, depois modelou os animais e como ele diz, vou fazer uma companheira que lhe corresponda. Logicamente, ele fez Adão, depois fez os animais, na suposição de que um desses animais seria uma companheira. Não, não é assim. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de história como a história nossa hoje. Não há linearidade. Então, esse texto, Deus fez o homem do pó da terra, é interrompido e só é continuado quando diz: então Deus fez cair um profundo sono em Adão. Então vocês entendam assim, por favor. Essa é a interpretação, a exegese correta. Deus modelou o homem do barro, do solo, e vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Ponto. Pula. Dá um pulo. Para onde? Isso é Gênesis 2, 18. Dá um pulo. Esse pulo vai ser agora assim. O homem deu... 21. Gênesis 2, 21. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem. E ele dormiu, tomando uma das coisas, fez crescer em seu lugar uma mulher. Depois que tirou do homem, modelou a mulher, apresentou ao homem, e o homem disse: essa sim, é carne da minha carne e os meus ossos. Então temos que dar um pulo. Essa criação dos animais e trazer os animais para apresentar o homem não é a sequência natural do capítulo, do versículo 18. Entendam isso, por favor. Peguem sua Bíblia e abram Gênesis 2,18. Deus disse: não é bom que eu me esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Pare aí, pule até o versículo 12. Então Yahvé fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne no seu lugar. Depois da costela que tirou do homem, modelou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então há uma falta de linearidade. Essa história de criar o homem do solo e aí depois criar os animais também do solo e fazer os animais desfilarem. E dizer: vou fazer um auxiliar. Aí faz os animais e traz eles. Logicamente, a suposição, lendo nessa sequência, a suposição é de que Deus esperava que Adão escolhesse entre um animal, uma fêmea que lhe correspondesse, mas para o homem não encontrou auxiliar que ele fizesse. O próprio homem não encontrou entre as fêmeas animais nenhuma que lhe fosse semelhante. É o homem. Agora, a Bíblia não tem a noção que nós temos de linearidade histórica. Então, nós temos que dar um pulo aqui do versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda, para o versículo 21. Então, Javé fez cair um torpor sobre o homem, ele dormiu, tomando suas costelas e fez uma mulher. Então, esse pedaço... E a fé de Deus modelou então do solo as feras e as aves e as pessoas para o homem. Isso aí não é a continuidade do capítulo 18. Então o capítulo 19 não é a continuidade, porque a Bíblia não conhece a linearidade. Querem que eu prove a vocês? Vou provar. A história na Bíblia é diferente. Vou provar para vocês. Vocês conhecem a história de Paulo. A história de São Paulo está onde? Está no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, nessa Bíblia aqui, está marcada. Depois de Lucas, que escreveu o Evangelho segundo São Lucas, está o livro dos Atos.
Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos avulta a figura de Paulo. E aí você leia os Atos dos Apóstolos. Já li todo 2 vezes. E aí você vai ter uma ideia completamente errada das viagens de São Paulo. Aí os estudiosos fizeram o quê? Um livro mostrando quais são as viagens que Paulo fez que não correspondem ao que está dito nos Atos dos Apóstolos. E para que isso fique mais claro, então aqui alguém fez, olha só, vou mostrar a vocês, as viagens missionárias de Paulo, para a gente ver que não corresponde ao que está nos Atos dos Apóstolos. Olha, tá aqui, tá vendo? Estão vendo claro, tá vendo? Ó, tá aqui as primeiras as viagens missionárias. Ó, primeira viagem, tá aqui, ó. Depois, segunda viagem, tá aqui o mapa. Depois, terceira viagem. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, não corresponde a esses mapas. Então, alguém que entende muito de geografia, entende muito de exegese e de hermenêutica e de outras ciências bíblicas, então fez 3 mapas para dizer qual foi o roteiro que Paulo seguiu, que não é o que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Não é. Vejam bem. Não é. Então, se você lê, como eu li, ou qualquer outra pessoa lê, o livro dos Atos dos Apóstolos, aqui está na Bíblia mais bela do mundo, está bonito, né? Você vai ter uma ideia errada da caminhada de Paulo na sua peregrinação para evangelizar. O que está aqui no livro dos Atos está uma mistureba, como está ali. Ali, Deus cria primeiro o homem do barro do solo e depois cria os animais. Aí, nessa sequência, há uma falta de linearidade, que na nossa história atual não existe. A história atual é linear. Então, aqui não. Aqui não é linear. O que diz aqui, as viagens de Paulo, não corresponde ao que ele fez de fato. Para que isso fique esclarecido, então alguém escreveu aqui um livro que mostra qual foi o roteiro de Paulo por escrito. E tem figuras. Mas há alguma coisa mais bem feita ainda, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Vou mostrar de novo. Olha só. Para poder compreender o que é que Paulo fez, então alguém teve o trabalho, não sei quem foi, de fazer primeiro o roteiro completo de Paulo, aqui, ó, as viagens missionárias de Paulo, está aqui o roteiro completo, e aí ele vai agora detalhar, dizendo qual foi o roteiro da primeira viagem, não corresponde ao que está no livro dos Atos. Não há linearidade no livro dos Atos sobre as viagens de Paulo. Então, depois que ele viu Estevão ser apedrejado, ele vai para Jerusalém, e aí cai do cavalo, e depois vai para a caverna de Damasco, e lá fica. Não! Acho que 10 anos se passam até que ele vá para a caverna de Damasco, depois que ele caiu do cavalo. Mas, dentro do livro dos Atos, parece que ele viu Estevão ser apedrejado, montou no cavalo e subiu para perseguir os cristãos. Jesus o derrubou do cavalo, ele ficou cego. Ananias foi para uma determinada casa. Deus mandou Ananias, o Espírito Santo mandou Ananias curar Paulo. E aí depois Paulo vai para Damasco, onde fica numa caverna para receber a revelação de Jesus Cristo. Isso nessa sequência no livro dos Atos. Não foi assim. Não há linearidade aí. A Bíblia não tem essa preocupação. Não é um livro de história como hoje. Então veja, aqui está a primeira viagem de Paulo. A primeira viagem de Paulo, qual foi o roteiro que ele fez? Está aqui, ó, em vermelho.
A segunda viagem de Paulo, está aqui o roteiro em vermelho. E a terceira viagem de Paulo, está aqui, a mais complexa de todas, em vermelho. Então, o que é que acontece? A história bíblica não se preocupa com a linearidade. Não é como a Odisseia, por exemplo, em que as viagens de Ulisses, o Odisseu, aqui é chamado Odisseia porque Ulisses tinha dois nomes, Ulisses e Odisseu. Vou ter que parar aqui porque já são 40 minutos. Então aqui Homero escreveu com o nome de Odisseu, mas é o mesmo que Ulisses. Aqui há linearidade. A viagem de Ulisses de volta de Troia para a Grécia é aqui linear. Mas acontece que nas viagens de Paulo não há linearidade. Então, se você, nesse livro aqui, ele explica qual foi o trajeto que Paulo fez, como foi que ele fez e quais foram as viagens. Eu tenho esse Paulo, tá vendo? Ó? Eu tenho esse livro que mostra como foi as viagens de Paulo. Não é como está nos Atos dos Apóstolos. Não é. Nos Atos dos Apóstolos há uma narrativa que não corresponde àqueles mapas que eu mostrei para vocês. Portanto, a noção de história da Bíblia não é a mesma, por exemplo, de Homero na Odisseia. Não é linear. Portanto, como é que a gente deve fazer? Como eu disse, quebrem o texto e quando vocês chegarem em Gênesis 2, já devia terminar, 18, Yahvé diz que o homem não é bom, que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda, aí não continue. A continuação não está, e Yahvé Deus modelou do solo todas as feras, dando a entender que agora essa auxiliar seria uma das feras que Yahvé modela. Não é isso. Essa parte aqui quebra o sentido do texto, pulem ela, porque só vai continuar. O capítulo 18 vai continuar no capítulo 21. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas, fez crescer carne em seu lugar, depois fez uma mulher e lhe apresentou, e ela disse: essa é por fim carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, o versículo 18 continua no versículo 21. E essa interrupção em que Yahvé cria os animais, então, não é linear, quebra a linearidade. Por favor, considerem isso do mesmo jeito que as viagens de Paulo. Se vocês lerem os Atos dos Apóstolos, vocês vão ter uma noção errada das caminhadas de Paulo, da peregrinação dele para evangelizar. Aí alguém se preocupou em organizar isto, de dado um trabalho danado, e nessa organização está aqui nesses mapas que eu mostrei a vocês, está aqui nesse livro e em vários outros livros que mostram qual foi o percurso real que Paulo fez. Um trabalho muito percussiente. Entenderam? É assim. Então, a quebra de linearidade vai ser o nome desse capítulo. Na Bíblia, falta linearidade. Então, Deus fez o homem e disse: vou fazer um auxiliar, uma fêmea para ele. Aí pula para o capítulo 21, que é lá que ele vai fazer a fêmea para ele, abrindo ele ao meio e criando a mulher. Esse pedaço onde ele faz as feras, as bestas, não é a continuidade. Porque a Bíblia não é linear. Ela não tem essa noção de cronologia, de linearidade. Por favor, só assim vocês entenderão a Bíblia. Senão não pensar que Yahvé supôs ou induziu Adão ao bestialismo, que é proibido em Gênesis 22, como eu acabei de mostrar. Eu não posso ir adiante por causa do tempo, já são 44 minutos, devia ser 35 no máximo. Então, vamos continuar no próximo vídeo, mas acho que deu para vocês perceberem. Pula do capítulo 18 para o capítulo 21. Essa parte, essa interseção, é uma quebra da linearidade, né? Então, eu vou fazer um auxiliar, não continua quando ele faz as bestas e a fera selvagem. Só vai continuar no versículo 21 quando ele faz Eva. Entenderam? É isso aí. Ademã que eu vou em frente.